Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um estudo sobre o livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E hoje é um dia especial, porquê? Porque vamos entrar num novo capítulo, que é o capítulo terceiro. E o capítulo terceiro, todo ele se intitula O Céu, não é? Nós depois vamos ver aqui para a frente que há alguns pontos que são apoiados e nós vamos apoiar-nos, ou seja, eles são apoiados e nós aproveitamos esse apoio no livro Justiça Divina, psicografado por Chico, ditado por Emmanuel, e há alguns pontos que se chamam também o céu. Porquê? Porque fazem parte deste capítulo, pronto. Portanto, não estranhem quando um pouco mais para a frente, aparecer algum título de estudo outra vez o céu, e vai dizer, mas a Maria João já falou sobre isto. Todo o capítulo é sobre o céu, tal como todo o capítulo anterior foi quem tem medo da morte, não é? Este agora é o céu, o outro a seguir há de ser o inferno, e por aí vamos desbravando. Na metodologia de Kardec, ele sempre gostou de, um, de analisar todas as questões com muito pormenor, com muita objetividade e com muita segurança. Nós vimos isso na maneira como ele vai desdobrando o tema nos diferentes items e vai abordando o tema com profundidade. Porquê? E é uma metodologia que eu acho correta, porque não deixa pontas soltas nos assuntos. No tempo em que ele viveu, portanto, fisicamente, século XIX, ele tinha uma grande resistência. Vocês imaginem, hoje nós temos muita resistência e muitos de nós ainda nem conseguimos assumir perante os outros aquilo que somos e aquilo em que acreditamos acreditamos e somos espíritas, divulgamos a doutrina dos espíritos, acreditamos que somos espíritos acima de todas as coisas, numa experiência de carne, enfim, por aí vai. Se nós hoje, século XXI, não o conseguimos fazer com toda a informação que nós temos, como é que Kardec se podia fortalecer na sua inovação? Ou seja, ele foi o precursor e até o fundador no plano da Terra da doutrina dos espíritos, não é? Em que ele tinha a falange do Espírito da Verdade com ele, sem dúvida, mas na matéria tinha que ser ele o timoneiro do barco. E, portanto, ele, como professor e pedagogo que era, ele adotou este sistema, que era próprio dele, de analisar tudo com muito pormenor, eu peço desculpa. E, portanto, assim é. Têm perguntado, mas porquê é que se fala tanto deste tema e porquê é que a Maria João não agarra no capítulo e não fala só do capítulo uma vez? Foi uma orientação minha, foi uma orientação que recebi e que aceitei com muito agrado, porque eu penso que é preciso explicar as coisas bem explicadas, para que todos possamos, não entendemos de uma forma, entendemos de outra, há sempre um pormenor a acrescentar, há sempre uma situação a acrescentar, e portanto é bom nós entendermos que a doutrina dos espíritos está ligada à espiritualidade maior e ao governador do nosso planeta Terra, que é Jesus Cristo, sobre a égide maior da inteligência suprema e universal que criou este mundo, esta galáxia que está atrás de mim, que é a Via Láctea, e todas as outras e todos os outros mundos, que denominamos Deus e que eu gosto muito de chamar o nosso Pai Celestial, não é? E, portanto, todas as outras filosofias, todas as outras religiões, todas as outras abordagens acabam, que têm a orientação de Jesus, acabam por ter mais ou menos a mesma terminologia em algumas situações. No caso do céu é uma delas. As outras terão ou não, mas têm todos a mesma fonte criadora. E, portanto, com os tempos e com o evoluir dos tempos, nós deixamos de ter estas separações e estas segregações, mas convém que o entendamos assim, está bem? Pronto, isto é para responder a algumas questões que me colocam, algumas dúvidas e ficamos assim mais alinhados, não é? Eu agora convido a todos para uma prece de alinhamento, para nos harmonizarmos com o nosso Pai Celestial, com a nossa fonte criadora, estarmos de consonância com os propósitos maiores do nosso governador, o nosso amado Mestre Jesus, na tarefa que assumimos com muito amor e com muita humildade
de divulgar a doutrina dos espíritos, divulgar as leis divinas, cósmicas e universais. Os principais beneficiados somos sempre nós, no trabalho da seara do Cristo. Connosco podemos levar os nossos irmãos, se eles assim o quiserem. E por isso te pedimos, amado Mestre Jesus, que nos ilumines e guardes e nos protejas na caminhada, tal como gostaríamos que protegesses todos os nossos irmãos, quer aqueles que te conhecem, quer aqueles que não te conhecem, ou quer aqueles que conhecendo não te aceitam. Porque todos somos irmãos no mesmo Pai e todos somos habitantes deste planeta que governas. Te pedimos neste dia que ilumines o planeta Terra, mais ainda, porque tu sempre o fazes, principalmente nos países ou nas zonas, nas regiões ou nas cidades, onde se está a viver o denominado Carnaval. Porque nós humanos, Senhor, ainda não conseguimos ser alegres no bem. Que a tua luz, que a tua paz e que o teu amor fiquem connosco nestes estudos, que nos intuam boas reflexões, boas meditações e boas compreensões. E que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos então iniciar o capítulo 3º, intitulado O Céu, ponto 1. Diz-se a palavra céu, em geral, quando nos referimos ao espaço indefinido que rodeia a Terra, e mais particularmente à parte que está acima do nosso horizonte. Ela vem do latim caelum, formado do grego koilos, oco, côncavo, porque o céu parece aos nossos olhos uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de vários céus sobrepostos, compostos de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas, das quais a Terra era o centro. Essas esferas, girando em torno da Terra, arrastavam consigo os astros que se achavam em seu circuito. Essa ideia, que resultava da insuficiência dos conhecimentos astronómicos, foi a de todas as teogonias, e teogonias quer dizer doutrina mística relativa ao nascimento dos deuses e que frequentemente se relaciona com a formação do mundo. E é uma nota do tradutor, com base no dicionário Aurélio da língua portuguesa, que fizeram dos céus, assim escalonados, os diversos graus da beatitude. O último era a morada da felicidade suprema. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus, daí a expressão estar no 7º céu, para exprimir a felicidade perfeita. Os muçulmanos admitem 9, em cada um dos quais a felicidade dos crentes é aumentada. O astrónomo Ptolomeu, e nota de rodapé também do tradutor, Ptolomeu viveu em Alexandria, no Egito, no segundo século da era cristã. Portanto, segundo Ptolomeu, contava 11, dos quais o último era chamado Empírio. E Empírio vem uma palavra que vem do grego, que quer dizer pur ou pir e significa fogo, por causa da brilhante luz que nele reinava. Ainda hoje é nome poético dado ao lugar da glória eterna. A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens. O segundo é o espaço onde se movem os astros. O terceiro
além da região dos astros, é a morada do mais alto, a habitação dos eleitos que contemplam Deus face a face. É de acordo com essa crença que se diz que São Paulo foi elevado ao terceiro céu. E este é o item primeiro do capítulo 3, o céu, que é o item introdutório, não é? Que nos dá aqui, de uma forma pedagógica, o conhecimento da interpretação da palavra, mas também do entendimento dessa mesma palavra, consoante os gregos, ou os cristãos, os muçulmanos, e os astrónomos da época, não é? E, portanto, céu é o universo, não é? É o universo daquilo que nós vimos, é o céu. Por que é que nós vimos o céu côncavo, ou seja, num formato assim? Porque a Terra é redonda, não é? E nós acabamos por ter sempre essa ilusão de ótica. Centrífugo, porque é uma força que puxa para dentro, não é? Portanto, nós temos sempre uma sensação de ser, ou tinham os antigos, a sensação de que o Sol do que a Terra era o centro do universo ou do céu, como eles diziam. Nós hoje sabemos que o centro da nossa galáxia, que está atrás de mim, é o Sol, e que tudo gira à volta do Sol, mas na época assim não era. E esta é a explicação do céu. Queridos companheiros, nós sabemos, mas já lá vamos, eu não vou falar muito hoje porque depois não temos fundamentação para os outros capítulos, não é? Mas já percebemos que cada um interpreta de sua maneira, mas no fundo todos têm a mesma ideia, de que há vários níveis de evolução, como nós já sabemos e está bem explícito no Livro dos Espíritos, escrito pelo próprio Allan Kardec, não é? Todos eles têm, uns dizem que são 3, outros dizem que são 7, outros dizem que são 11, não é? E todos consideram que o último nível é o nível da felicidade, ou do bem supremo, ou da luz, ou como vimos até, da face a face com Deus, não é? Portanto, será sempre um nível mais elevado de evolução. Nas diferentes interpretações dos diferentes tempos e das diferentes culturas. Nós, na doutrina dos espíritos, também temos essas evoluções, não é? Essas escalas evolutivas, como chamou o próprio Kardec. Elas são mais, e nós dedicamos a elas no Tzaitam, está bem? Mas nós já sabemos, porque já estudamos, ou estamos a estudar, ou pelo menos já lemos o Livro dos Espíritos e sabemos que assim é. Portanto, vejam, o princípio maior é uma lei divina, o conhecimento quando vem para todos, não é? Uns conseguem entendê-lo, outros conseguem aceitá-lo, outros raciocinam bem, outros nem tanto, mas ele quando vem para todos, e portanto vejam que desde a antiguidade o homem se fascinou pelo céu, o que é isto está acima de nós, não é? E então foram estudá-lo, foram interpretá-lo, foram analisá-lo, e chegaram a estas conclusões. Estão muito desviados da verdade? Talvez não, não é? Talvez não. Talvez não exatamente por esta situação da verdade que nós conhecemos. Vamos ver. Nós ainda somos crianças barra adolescentes. Alguns bebés barra crianças. Mas normalmente nós, em termos de conhecimento. E quando somos adolescentes, são assim os primeiros graus dos adolescentes, não é? Assim, uns grauzinhos. Porque nós ainda não temos capacidade para entender as verdades maiores como elas realmente se apresentam. Nós já falámos nisso muitas vezes. Portanto, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo concepção melhor e maior, capacidade consciencial de entender as verdades maiores, de as abarcar na nossa consciência, de as interpretar e depois de agirmos de acordo. E, portanto, neste momento nós ainda não conseguimos, mas já conseguimos entender uma coisa, que ao lermos este item primeiro do capítulo 3, nós vimos que se calhar nós não somos tão diferentes assim. Pelo menos o princípio da interpretação do céu é muito idêntico àquilo que nós temos no sentido da evolução do próprio ser, não é?
E neste sentido, não no sentido científico, não no sentido objetivo das diferentes escalas, mas neste sentido de que há aqui uma ideia idêntica, há aqui uma similaridade, é verdade, há, depende agora das interpretações. E, portanto, esta foi a mensagem que Kardec nos quis passar, e eu penso que ele nos quis dizer assim: nós não somos assim tão diferentes. A lei divina diz-nos que o conhecimento é dado consoante a capacidade e é dado a todos. Por isso é que, e sabendo nós que a mente funciona a uma velocidade superior à velocidade da luz, e agora passamos aqui um bocadinho para outro aspecto, que é as ideias são minhas, fui eu que as tive, mas eu ao ter essa ideia, a ideia flui no plasma e pode ser captada por qualquer mente. Seja deste plano, Terra, seja de outro plano qualquer ou de outro planeta. Por isso é que é um dos mecanismos da evolução, não é? E nós, ao pensarmos, vamos muitas vezes buscar ideias que circulam de outras mentes e vice-versa. E assim se viu também aqui, não é? Um astrónomo como Ptolomeu, ou um estudioso, como um filósofo, teve a ideia, e ela disseminou, e assim se passou perpetuamente de umas gerações a outras, criando uma cultura, criando uma filosofia, criando uma religião. Queridos companheiros, por hoje nós ficamos por aqui. Eu perguntava ao nosso amigo Telmo se tem algum comentário que queira colocar antes de irmos para a nossa prece final. Telmo, bem-vindo, boa noite. Olá, boa noite, obrigado. Assim, de momento não, que isto também para mim é novo, embora eu tivesse lido o item explicado, e é curioso que no livro de apoio da Justiça Divina, só no item 18 é que aparece aqui uma situação, mas não sei que eu ando É à verdade. procura O item no 18 item intitula-se 18. exatamente O Céu. O céu, exato. Há um E outro item que tem a ver com o céu e o inferno, mas já junto aos dois, não é? pois. Mas isto para mim é tudo novidade, porque, como a Maria João diz, é um capítulo inteiro a falar do céu. E, portanto, faz bem em estar item a item, para mim é novidade. Obrigada, E Telmo. gostei imenso. Eu é que lhe agradeço. Gostei imenso da explicação. Tira-me algumas dúvidas que eu não tinha. Eu também estou assim um bocado básico nisto, confesso. Mas hum, tá- foi bom, para mim é bom. E é bom que a Maria João diz, foi intuída para fazer item a item. Ótimo, eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço imenso. Obrigada, Telmo. Muito obrigado eu por tudo. Obrigado. Obrigada. Queridos companheiros, vamos então para a prece final. Quem quiser fechar os seus olhos para melhor se concentrar. Vamos aproveitar esta paz interior que sentimos, levando o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, de luz e de paz, de bondade, de caridade imensa e de infinita misericórdia. Agradecemos de todas as bênçãos derramadas sobre nós durante este estudo, as curas que estas palavras lidas nos trazem, as intuições de amor que nos envolvem e a luz pura que nos envolve a nós e a todos aqueles que estão conosco. Que esta luz possa ser irradiada para todos aqueles que precisam, encarnados e desencarnados, para todos aqueles que estão desorientados, estão doentes, para todos aqueles que precisam da nossa palavra, da nossa oração, e para os nossos irmãos do nosso grupo Caminhos de Amor e Paz, sejam eles encarnados ou desencarnados, sejam eles neste plano ou noutros, neste planeta ou noutros, pela força da luz, pela vontade da mente, nós possamos projetar esta energia salutar para todos eles, fortalecendo-os, agradecendo-lhes
e que o Pai maior os ilumine a todos, assim como pedimos que nos ilumine a nós. E assim te rogamos que fiques conosco, hoje e sempre, graças ao nosso Criador. E que assim seja. E assim, queridos companheiros, eu desejo a todos um excelente fim de semana. Torno a pedir o que pedi ontem. Vamos ser moderados nestes dias. Vamos ser alegres, com bondade, com amor uns pelos outros. Vamos ser conscientes de nós mesmos e temos que viver na Terra como terrenos que somos, não é? Neste momento somos todos terrenos. Mas a sabedoria diz-nos sempre no planeta Terra, e não só, que é uma lei também, que a sabedoria é resultante de muitos fatores e um deles é da harmonia e do equilíbrio. E, portanto, sejamos harmoniosos, sejamos tranquilos, sejamos parcos nas nossas emoções nestes dias. Eu pedia-vos até 2 a 8 dias, porque é um período realmente bastante conturbado. A espiritualidade não tem parado nos últimos tempos, sempre a ajudar-nos, sempre a apoiar-nos a todos no planeta Terra, em todos os locais, de todas as formas possíveis. Os nossos irmãos intergalácticos, com eles estão, porque fazem parte da confederação, regida pelo nosso amado Mestre Jesus, e o trabalho é muito, mas nestes dias o trabalho é ainda mais. Portanto, que nos possamos pôr ao serviço do bem maior, quando nos deitarmos à noite, nas nossas preces, possamos pedir que sejamos, que enquanto o nosso corpo físico descansa, que nós possamos ser em espírito, acompanhados pelos nossos mentores, levados a planos de luz e paz e para trabalharmos, para ajudarmos naquilo que já somos capazes, de acordo com a vontade maior. E assim contribuímos para o bem comum, sempre os beneficiados primeiro somos nós. Uma noite abençoada para todos. Até segunda-feira, se Deus assim o permitir, com o nosso Evangelho no ar, não é, Telmo? Às É 9 verdade. horas de Portugal. 21 horas, é verdade. Isso mesmo, é isso, 21. Eu tenho o hábito das 21. 9, mas 9 pode ser 9 É da manhã. 21. Pois, isso. 21. 21 21 a horas. 18 do Brasil. 18 do Brasil. E cá estaremos, se Deus assim o permitir, para mais um estudo, para mais umas reflexões. Uma noite Sim, abençoada senhor. a todos. Igualmente, muita gratidão, uma noite abençoada, bom soninho para toda a gente e até segunda, bom fim de semana, muita saúde, muita paz. Obrigada, Telmo. Ok, eu é Muita que te saúde e agradeço. muita Para paz para todos, todos. É para isso, todos. para todos, que todos precisamos, não é? E É um vá, facto. uma boa noite. Igualmente. Descansem Muito bem. obrigado. Muito Obrigada. obrigado. Boa Deus. noite. Muito Boa obrigada. noite a todos. Boa noite. Deus.